Futebol não é o que você pensa que é. De uma linha secreta de 2 pontos a uma controvérsia de bilhões de dólares, estas são 20 coisas que você não sabia sobre o futebol. E no número 20, aposto que você não sabia que os mascotes de futebol ganham mais dinheiro do que os médicos. Seja algum Nasaurus Rex, o demônio usado pelo homem, ou um cara vestido de saco gigante, esses não são apenas homens suados, usando fantasias ou brincando com o público sem motivo. Eles estão entretendo os fãs porque ganham 400 mil dólares, 500 mil dólares e às vezes até 600 mil dólares por ano. Mas nem mesmo essa quantia em dinheiro te livra da prisão, assim como os jogadores que usaram acessórios ilegais no 19. Há muitas coisas que os jogadores de futebol não podem usar. Camisas todas pretas, proibidas, e os jogadores que usam correntes. São arrancadas. Até as faixas de cabeça da Gucci fazem os jogadores serem multados ao usá-las. Mas nenhuma consequência é mais assustadora do que quando David Beckham usou chuteiras feitas com couro de canguru. Porque onde ele jogava futebol na Califórnia, as leis dizem que possuir qualquer produto feito de cangurus pode resultar em uma multa de 5 mil dólares e 6 meses de prisão. Então Beckham fez suas chuteiras sumirem. Porque até ele queria ganhar o troféu mais caro da história do esporte no número 18. Os campeões de futebol recebem tratamento muito mais luxuoso em comparação a outros atletas. Os campeões da National Football League recebem um troféu de prata que vale cerca de 4 mil. Os vencedores das finais da NBA recebem algo dourado que vale 13 mil. O hockey está premiando os vencedores da Copa Stanley com um troféu de 25 mil dólares. Mas, com 15 polegadas de altura, pesando 13 libras de minerais raros, sólidos e dourados, o troféu da Copa do Mundo acaba de se tornar o prêmio mais caro de qualquer esporte já existente, valendo mais de 20 milhões de dólares. Aguarde um instante, isso pode ter restrições. Vou verificar no Google. Caramba, realmente vale 20 milhões. Agora entendo por que os jogadores tentam trapacear para ganhá-lo. E aposto que você não sabia sobre o movimento proibido no futebol número 17. Você nem pode dar cabeçada no jogo. Seja o drible de foca assim, ou o equilíbrio no pescoço assim, nenhum deles é permitido. Há movimentos onde os jogadores tentam parecer grávidos ao puxar a camisa para fora, e onde se transformam em animais com o chute livre de coice de burro. Quando os jogadores continuaram fazendo esses movimentos e começaram a se lesionar por adversários que achavam que eles estavam apenas se exibindo, os oficiais reprimiram e proibiram os movimentos. Pelo menos agora, os veículos não são proibidos no futebol. Em 16º lugar, saiba que se tornar profissional te dá carros grátis. Empresas de carros estão patrocinando grandes clubes de futebol e entregando carros personalizados para os jogadores. A Audi tem entregado aos jogadores do Barcelona e até os deixa acelerar os carros em uma pista. Mas a BMW fez coisas ainda mais caras para o Real Madrid. Cada jogador não só recebeu um carro com placa personalizada, como também teve sessões de fotos com os veículos, e ganhou uma nova vaga de estacionamento com estação de carregamento. Agora carros são legais e tudo, mas no número 15 aposto que você não sabia que animais costumavam fazer parte do futebol, Cangurus costumavam pular durante os jogos, assim como gatos, cachorros, até mesmo galos. Tudo estava bem até que um clube de futebol permitiu a entrada de um urso pardo em campo, gerando controvérsia. Essa cerimônia colocou o futebol em conflito com a People for the Ethical Treatment of Animals, porque eles alegaram que ter um urso se apresentando era desumano. Mas é a Rússia, então eles não ligam para a opinião alheia. Até deixaram o urso celebrar a vitória do time no trânsito. Só na Rússia, cara, mas só no futebol existe uma maldição que arruína a vida dos jogadores no número 14. Se você for escolhido para entrar no Chelsea, eu repito, não escolha o número 9. Por 20 anos, todos os jogadores que usaram o número 9 caíram em desgraça. Romelu Lukaku, que teve as melhores temporadas da carreira, escolheu o número e então teve a pior temporada de sua trajetória. Então, quando o Chelsea anunciou que a nova estrela Aubameyang estava ocupando seu lugar e usando o número 9, todos os fãs se desesperaram nos comentários. O treinador do Chelsea admitiu que a maldição era real, mas Aubameyang escolheu o número para quebrá-la. Disseram que a camisa 9 estava amaldiçoada. Não dou ouvidos a esse tipo de coisa. Amo o número 9, então o escolhi e estou feliz com isso. Espero poder marcar mais gols, é isso. Quer saber o que é mais louco do que arruinar a carreira de alguns jogadores? Uma controvérsia que custou bilhões à Federação Internacional de Futebol Associação no número 13. Odeio ter que dizer isso a vocês,
mas o jogo que a maioria de nós ama está chegando ao fim. Speed, não chore, vai ficar tudo bem. Embora a Federação Internacional de Futebol Associação tenha dominado os jogos esportivos e tenha feito mais de 20 bilhões de dólares, seus desenvolvedores da EA Sports sempre quiseram fazer um jogo maior e melhor, mas a Federação Internacional de Futebol Associação não permitiu. Então a EA encerrou sua parceria com a Federação Internacional de Futebol Associação e anunciou que estão criando seu próprio jogo, EA Sports Futebol Clube. Este jogo vai estar em um nível totalmente novo. Novos modos de jogo, carreira online, personagens personalizáveis e roaming gratuito como 2K, a EA também disponibilizou formas de desbloquear NFTs exclusivos. Então esperamos que a Federação Internacional de Futebol Associação não coloque o Mbappé na capa novamente. Sério, Federação Internacional de Futebol Associação. 3 anos seguidos, inacreditável. Mas falando do Sr. Tartaruga Ninja, aposto que você não sabia sobre um dos recordes mais loucos da história do futebol no número 12. Apenas assista isso. Durante aquele gol, Mbappé corria a 23,61 milhas por hora. Isso é mais rápido do que o limite de velocidade permitido perto de escolas. Mas comparando isso com a pessoa mais rápida do mundo, Usain Bolt, a velocidade de Mbappé é na verdade mais rápida do que a média de Usain e seu recorde mundial nos 100 metros rasos. Então lado a lado, parece que Mbappé acabou de se tornar oficialmente um recordista, mas... isso foi apenas um sprint. Eu já sei que você se perguntou o quanto os jogadores de futebol correm durante um jogo inteiro ou uma carreira inteira, e Lionel Messi nos cobriu nisso no número 11. Messi instalou um microchip em sua chuteira para rastrear a distância que percorreu durante uma partida. Sim, a maior parte do tempo ele estava sendo preguiçoso e andando. Mas combinando isso com as caminhadas, corridas e sprints de Messi, ele percorreu cerca de 8,5 km ou 5 milhas em uma única partida. Mas Messi jogou mais de 1000 partidas, então isso significa que ele correu mais de 5.000 milhas. Esses jogadores de futebol são construídos de modo diferente, Jesus Cristo. Mas agora que estamos entrando nas 10 principais coisas que você não sabia sobre futebol, as coisas vão ficar loucas. Tipo, e se eu te dissesse que alguns dos maiores clubes de futebol do mundo tentaram arruinar o esporte? 12 das principais equipes do mundo, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, os Manchesters, praticamente todos realmente relevantes, certo, fizeram algo louco do nada. Foi anunciado que todos eles concordaram em deixar seus países e formar a Superliga Europeia. Agora, a princípio eu estava tipo, isso é empolgante, quer dizer, todos os maiores nomes do futebol jogando constantemente uns contra os outros e seria realmente competitivo? O vencedor da liga ganharia 470 milhões de dólares. Parecia uma ideia louca no papel. Mas dentro de horas após o anúncio, fãs ao redor do mundo causaram um caos absoluto. Já era hora de alguém falar sobre os parasitas neste clube. Distúrbios sem parar, fãs literalmente invadindo estádios. As pessoas estavam irritadas porque seus times preferidos jogariam muito longe. Os fãs sentiram que os proprietários só se importavam com o lucro da liga, não com eles. Mas a manifestação de todos realmente fez uma grande diferença. Porque em poucos dias, a Superliga se transformou em um super fracasso, e toda a movimentação foi cancelada. Quero pedir desculpas a todos os torcedores do Liverpool Football Club pela perturbação que causei nas últimas 48 horas. Caramba, teus fãs realmente derrubaram o governo do futebol. Mas tantas pessoas se unindo me fez pensar quão popular é o futebol comparado a outros esportes. Bem, em número 9 dê uma olhada neste mapa. Países em cinza claro têm o futebol como esporte preferido para assistir. A menos que você seja da China, Austrália, Canadá ou Estados Unidos da América, provavelmente sei qual é o seu esporte favorito. Mas vamos aos números. Conforme avançamos na lista, você verá a estimativa de fãs de cada esporte. Temos o beisebol com cerca de 500 milhões de fãs, basquete com 700 milhões, inferno, hóquei e cricket passaram de 1 bilhão. Mas no topo temos o futebol com uma estimativa de 3 bilhões e 600 milhões de fãs em todo o mundo. Caramba, isso é quase metade da população do planeta. Agora eu entendo porque um jogador como Ronaldo é a pessoa mais famosa no Instagram. Mas aposto que você não sabia que existe uma regra de futebol com o nome dele. A regra Ronaldo em número 8, na verdade não é uma coisa boa. Aconteceu por causa de seu retorno ao Man United. Mesmo que fosse esperado que ele se tornasse uma estrela, seu ego criou atritos com os colegas de equipe.
o mau desempenho de Ronaldo o levou ao banco de reservas e seu contrato de $500 mil semanais, muito superior aos colegas, gerou inveja e obrigou o clube a alterar suas regras. Já que esse tipo de dinheiro segurava o clube e garantia milhões para Ronaldo, mesmo que o Man U não achasse mais que ele valesse a pena. Nenhum outro clube pagaria tanto por ele. Então, o Man U deixou Ronaldo ir de graça apenas para que ele não fosse mais uma distração. E eles também proibiram todos os jogadores do Man U de qualquer habilidade ou status de ganhar mais de $240 mil por semana, chamando isso de regra Ronaldo. Ronaldo revolucionou o clube, mas acredite, a Major League Soccer está prestes a transformar o futebol para sempre. Tenho certeza que todos nós já vimos gols loucos como este. Rooney recebe a bola e vê a linha de fora. Está na rede. Uau! Mas o problema é que eles não acontecem com frequência suficiente, porque os jogadores não têm motivos extras para chutar de tão longe. Até agora. Rumores sobre a criação de uma linha de 2 pontos, similar à linha de 3 pontos do basquete, estão em discussão no futebol. Os fãs de futebol estão cansados da Major League Soccer não ser tão divertida quanto outras grandes ligas. Portanto, uma linha de 2 pontos incentivaria jogadores a buscar destaques ridículos, tornando os jogos de futebol mais emocionantes e com placares maiores. Finalmente compraria ingressos para o futebol. Mas algo que eu não posso comprar é a peça mais lendária de memorabilia na história do futebol, no número 6. Quase 70 anos atrás, Pelé se tornou um dos primeiros jogadores icônicos do futebol. Ainda adolescente, os treinadores já previam que ele se tornaria o maior jogador de futebol do mundo. Então, não apenas Pelé conquistou um lugar na seleção brasileira, mas em 1958 ele oficialmente recebeu seu próprio cartão de novato. Mas ninguém sabia o que esse item estava destinado a ser. Só porque Pelé superou todas as expectativas e se tornou um gênio, o valor de suas lembranças disparou. E o que parecia ser apenas um pedaço de papelão com sua escolha nele, se tornou o primeiro cartão de futebol a ser vendido por mais de $1 milhão. Agora, isso definitivamente é muito dinheiro, mas em quinto lugar, e se eu te dissesse que um jogador de futebol fez um fã valer acidentalmente $40 milhões? Este é Charlie Morgan, também conhecido como o pegador de bolas do Swansea, e sua jornada para se tornar um milionário começou com essa jogada. Bem, isso é inaceitável. E tudo porque aquele garotinho levou uma surra. Não só a estrela do Chelsea, Eden Hazard, foi expulso do jogo. A situação se tornou tão viral que Charlie passou de apenas algumas centenas de seguidores para 100 mil da noite para o dia. Então ele começou a usar sua nova fama para promover sua marca, e rapidamente se tornou a bebida alcoólica que mais cresce e a mais popular em todo o Reino Unido. Aí, vodka. Sua aparência luxuosa e sabores vibrantes encantaram as celebridades, que ansiavam por prová-lo. O ícone do futebol Ronaldinho adora a bebida. Jake Paul até tatuou a vodka. E com essa vodka vendendo milhares de garrafas por dia, o patrimônio líquido estimado de Charlie agora é de mais de $48 milhões. Tudo porque ele apanhou. Surpreendentemente, ser agredido pode enriquecer alguém. Mas a melhor pergunta é, quem é o barbeiro desse cara? Que diabos? Este é o corte de cabelo mais horrível já visto no futebol. Mas a história por trás disso é ainda mais ridícula do que parece em quarto lugar. Este Ronaldo é do Brasil e dominou o futebol nos anos 90. Mas à medida que se tornou um dos maiores de todos os tempos, as expectativas atingiram novos patamares e a pressão acabou levando-o ao hospital. Do nada, Ronaldo começou a sofrer de convulsões e lesões devastadoras, mas os médicos não conseguiam explicar o porquê. Então eles liberaram seu retorno ao futebol porque a Copa do Mundo de 2002 estava logo ali. E tudo que Ronaldo queria focar era em ganhar o gol para o seu país. Mas tudo que qualquer outra pessoa conseguia falar eram suas preocupações com a saúde. Então ele criou a distração perfeita. Eu me lembro que tive uma pequena lesão e todos falavam sobre essa lesão. Então eu fui ao treino com aquele cabelo, todos estavam falando sobre o cabelo e esqueceram da lesão. Então isso me ajudou muito naquela época. E mesmo que esse corte de cabelo parecesse que ele estava apenas tentando se tornar um meme, o que aconteceu fez com que todos, incluindo Ronaldo, esquecessem de seus problemas de saúde e zombassem de seu cabelo. Então ele conseguiu jogar a partida sem pressão e levou seu time à vitória enquanto parecia um famoso desenho animado. Chamei esse corte de cabelo de Illuminati porque acho que havia algum poder secreto por trás da vitória dele. Cara, ele realmente disse isso. O corte de cabelo era estranho, mas definitivamente não é tão estranho quanto o que costumavam ser as bolas de futebol no número 3. Hoje, tenho certeza que você acha normal chutar isso por aí.
Você sabia que há quase 200 anos eles usavam bolas de couro pesadas como essa? Não parece tão estranho, certo? Bem, o esporte remonta muito mais tempo, e o que eles usavam na antiguidade é assustador. Disse que durante os jogos de futebol azteca, as competições se tornavam brutais, porque a vida de cada equipe estava em jogo. Literalmente. E se a sua equipe perdesse, bem... Sugere-se que a equipe perdedora sacrificava crânios ou cabeças inteiras eram usadas como bolas. Se verdadeiro, provavelmente teria servido a um propósito ritualístico. E assim, eu nunca mais vou pedir a ninguém pra me dar a cabeça novamente. Mas sério, Sushi, o futebol realmente melhorou depois disso, quando as crianças começaram a inflar bexigas de animais com balões e chutar isso. Cara, agora eu já vi de tudo, nunca pensei que ele seria tão grato por bolas. Para a última Copa do Mundo, foram criadas as bolas de futebol mais tecnologicamente avançadas da história. As bolas tinham sensores de movimento, detecções de impedimento e rastreamento de estatísticas. Eram tão avançadas que enviavam dados 500 vezes por segundo para uma sala cheia de árbitros que podiam fazer chamadas sem estar em campo. Mas o torneio teria acontecido se soubessem que o evento mataria milhares de pessoas em número 2? A Copa do Mundo de 2022 não era o que você imaginava. O torneio foi planejado há 13 anos para se tornar o maior evento de futebol já realizado. E mesmo que muitos se perguntassem por que um pequeno país como o Catar se tornou o sortudo para sediar, é tudo porque eles prometeram construir o estádio mais louco da história do futebol. Não me interprete mal, este lugar parecia extremamente insano porque precisava ser assim. O número esperado de fãs que apareceriam era previsto para ser de 1,5 milhão de pessoas, mais da metade de toda a população do Catar. Então, apenas para acomodar tantas pessoas, toda a área também precisava ser reformulada com vilas, hotéis e até navios de cruzeiro. Mas o trabalho árduo que os trabalhadores foram forçados a fazer era desumano e fez manchetes em todo lugar. Alegações de violações dos direitos humanos também permeiam a história desta competição esportiva bilionária. Defensores dos trabalhadores afirmam que os migrantes que construíram os estádios de futebol enfrentaram condições insalubres no calor extremo. Foram relatados ferimentos e mortes. Aparentemente, os migrantes foram forçados a completar tarefas em 122 graus, onde mal havia água ou comida. E os trabalhadores não só não podiam fazer pausas, os oficiais até retiveram seus passaportes e tornaram impossível para eles deixarem o país antes que o trabalho estivesse concluído. As coisas foram mantidas em silêncio porque apenas 37 mortes foram relatadas como relacionadas à construção do estádio, mas depois o número aumentou. Qual é o total honesto e realista, você acha, de trabalhadores migrantes que morreram como resultado do que estão fazendo para a Copa do Mundo no total? A estimativa é de cerca de 400. E depois disso, eventualmente a notícia veio à tona de que, desde que a Copa do Mundo foi anunciada, mais de 6.000 trabalhadores morreram. Droga, algo precisa mudar. Porque se os fãs de futebol soubessem o que estava acontecendo, provavelmente teriam ficado mais loucos do que quando uma multidão tentou queimar um time de futebol vivo. Isso aconteceu aqui porque os fãs sabiam que o Saint-Étienne precisava dessa vitória. Caso contrário, o clube deles sofreria uma das maiores humilhações possíveis, ser expulso de sua liga e rebaixado para uma divisão inferior. Então, com o jogo empatado, tudo o que o clube tinha a que fazer era não deixar esse homem marcar. E bem... Birama Touré marcou como fez contra o Sochaux na rodada anterior. Desastre para o Saint-Étienne. Torcedores jogam sinalizadores acesos no vestiário de um time de futebol. O estádio está pegando fogo. Preciso da polícia e dos bombeiros. Eu preciso de uma maldita equipe Special Weapons and Tactics rápido. Simplesmente enojado. Hoje crianças foram atingidas por gás lacrimogênio. É insuportável, não é mais esporte. Confrontos não deveriam acontecer, mas eu entendo os torcedores. Venho de Dunkirk para apoiá-los. Hoje todos estamos enojados. Sim, a situação ficou fora de controle. Fãs e policiais lutaram até o fim. Jogadores ficaram feridos e o estádio foi totalmente destruído. Então isso se tornou uma das derrotas mais violentas na história do futebol. Mas todo mundo comete erros. Até mesmo Ronaldo, Messi e Neymar já cometeram. E isso lhes custa milhões de supercarros sendo destruídos, comprando coisas ilegais, sendo roubados à mão armada. Você acabou de ouvir 20 coisas que você não sabia sobre futebol. Mas eu ainda não sei porque você não clicou neste vídeo. É insano. Clique nele.